Para iniciar, havia apenas um prédio, que era um prédio em forma de U, onde estavam as salas de aula, os laboratórios, uma biblioteca na parte inferior, que até hoje ainda é lá, e no andar de cima era o setor administrativo, onde estava a direção, e uma sala imensa com todos os professores ali convivendo no mesmo ambiente. Mas o centro foi crescendo e as necessidades de outros laboratórios foram aumentando. Havia, na época, também uma demanda por uma área onde os alunos pudessem praticar com mais liberdade, porque, a princípio, quando o professor Glauco idealizou o curso, havia o interesse em assumir toda a área do centro de treinamento da Caresc. Esse foi o propósito, inclusive um convênio assinado entre o governo do estado e a Universidade Federal. Mas, com o passar do tempo, mudaram-se as cabeças, tanto do governo do estado quanto dos administradores da Caresc. E aí, todo aquele entusiasmo para montar o curso de agronomia foi se esvaindo. Em função desse bloqueio que a gente teve com a Caresc, nós tivemos que procurar outras áreas, então, onde desenvolver estudos e pesquisa. Até que uma ocasião, eu estava no aeroporto e lá eu vi que havia uma plantação de rosas nas proximidades do aeroporto e um pouco adiante uma criação de búfalos. Era uma área que antes, há muito tempo, havia pertencido à Secretaria da Agricultura, era uma área muito grande, cerca de 2.000 hectares. Quando eu soube que aquela área estava arrendada para um empresário, e aí eu tinha um tio que chamava, o nome dele ele na verdade era casado com a minha tia, o deputado Evaldo Amaral, e contei para ele esse episódio, e ele disse, não, mas você tem toda a razão, vamos falar com o governador. E o governador de então era o Jorge Bornhausen. E aí o Jorge, quando soube disso, imediatamente providenciou a transferência em comodato dessa área para a universidade. Essa foi, acho que, uma conquista importante. E a outra conquista importante foi trazer professores com nível de mestrado e doutorado para participar do corpo docente. O Glauco era muito preocupado com a formação das pessoas, formação integral do jovem. E ele foi o primeiro coordenador do curso. Para mim, foi o melhor de todos, pelo desprendimento que ele tinha, pela dedicação, a existência da lei, chamada Lei do Boi, onde metade das vagas eram para filhos de agricultores ou técnicos agrícolas. Havia, então, um maior equilíbrio entre as pessoas do campo e da cidade. Com o passar do tempo, é lógico que os alunos que vinham da cidade, eles tinham muito mais acesso à formação em matemática e ciências do que aqueles lá das cidades do interior. E mais era importante, então, que se fizesse um currículo voltado, nas primeiras fases, a dar instrumentos de conhecimento das práticas agrícolas, né? E para depois avançar na parte mais científica. Então, foi tentado fazer isso, conseguiu-se em parte, mas... E aí uma grande, para mim, um dos grandes eventos que ocorreu no curso foi, em 1983, houve uma enchente enorme aqui no estado. Nós fomos convocados para ajudar na triagem das roupas, medicamentos que chegavam. E ao fazer isso, a gente estava reunido e surgiu a ideia de, em vez da gente estar fazendo aquela tarefa de separar roupas, que poderia muito bem ser feito pelas escolas de nível secundário, nós deveríamos estar preocupados com o que estava acontecendo com os agricultores. E
designamos uma comissão para ir examinar e ver como é que a gente poderia ajudar. Essa comissão trouxe dados alarmantes. E aí eu senti que era um momento de nós aliarmos a ajuda humanitária com a prática, com a possibilidade dos alunos irem ao campo e conhecerem a prática. E aí foi desenvolvido o Projeto Rio do Sul, que a atuação foi em 5 municípios, e o professor Antônio Carlos Machado da Rosa foi quem ficou de coordenador geral no final. Eu ficava na direção do centro, então ia umas 2, 3 vezes por mês eu ia, me deslocava até lá para ver como é que estava o andamento das coisas, né? Uma pena que limitou-se apenas, na sequência, ao estágio de vivência. Foi um embrião do estágio de vivência, né? Que é eu acho que uma coisa muito boa que o CCA tem hoje, mas que na época tinha uma outra dimensão. Então, isso foi para mim um episódio muito importante da história do CCA, e acho que uma realização das mais importantes que nós fizemos enquanto diretor.